nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eu gostaria então de lembrar, nós teremos a Santa Missa com a comunhão normal. Após a Santa Missa, nós faremos a transladação, a procissão de Nosso Senhor até o sepulcro, aqui no altar lateral de Nossa Senhora Aparecida. Depois disso teremos vésperas e ainda a desnudação dos altares, e aí sim se conclui essa cerimônia. Aí peço que, quando forem saindo da capela, mantenham o mais absoluto silêncio. E Nosso Senhor ficará no sepulcro para adoração durante toda a noite, durante toda a madrugada e a manhã de sexta-feira. Para aqueles que quiserem, podem vir a qualquer momento, além daqueles que se inscreveram, claro, no formulário. Gostaria também de lembrar as regras da Santa Igreja para receber a Sagrada Comunhão, de que é preciso ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar em estado de graça, quer dizer, sem pecado mortal na consciência, jejum de pelo menos 1 hora e decentemente vestido com traje que cubra ombros, joelhos, tudo que se encontra entre eles, em qualquer posição, não seja transparente nem colado ao corpo, ainda mais hoje, então, nesse dia da instituição da Eucaristia. Meus caros católicos, a Quinta-feira Santa é um dia muito grande para tratarmos de tudo o que ocorreu nesse dia. No mesmo ato, praticamente com as mesmas palavras, Nosso Senhor, de uma só vez, institui o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o sacramento do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da sua divindade, institui o sacrifício da nova e eterna aliança, o sacrifício do seu sangue, o seu sacrifício na cruz, a missa, que renova esse sacrifício perpetuamente, e também institui o sacerdócio católico. É um dia grande demais para abordarmos tudo o que está contido nesse mistério, que seria verdadeiramente impossível. Tratemos então de nos concentrar em alguns pontos nesta Quinta-feira Santa. Eu gostaria, nesse ano, de nos concentrarmos um pouco sobre o sacerdote, sobre o padre. O padre, meus caros católicos, é o homem de Deus. E devemos entender isso com toda a sua profundidade. É um homem de Deus, quer dizer, o homem que deve estar voltado inteiramente para Deus, para os interesses de Deus. Que deve ter algum interesse somente quando está em jogo o interesse de Deus, ao final das contas. O padre é aquele que, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua igreja, recebe o poder de governo sobre as almas que lhe são confiadas. O poder, então, de decidir as iniciativas para ajudar as almas que lhe foram entregues pela igreja. De ordenar essas iniciativas. O padre é aquele que, além do poder de governo, tem também o poder de magistério, quer dizer, o poder de ensinar a doutrina católica. Isso também com a autoridade que vem de nosso Senhor, passando
pela Igreja. Um poder de ensinar a que corresponde nos fiéis o dever de aceitar a doutrina católica. E, finalmente, um terceiro poder é dado ao Padre, esse homem de Deus, o poder de santificar. E aqui nos referimos, sobretudo, aos sacramentos, em primeiro lugar. O Padre é o homem de Deus e, portanto, inimigo visceral do pecado, do mundo, do demônio. Inimigo visceral do acordo entre o mundo e Cristo, entre Belial e nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o Padre deve ser amigo íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, meus caros católicos, não é um animador, um burocrata, um gerente, um coordenador, absolutamente nada disso. É um homem de Deus, é o homem de Deus. O homem do sacrifício, o homem do governo espiritual, do direcionamento espiritual, o homem do magistério católico, o homem da santificação das almas, o homem da glória de Deus. E somente, caros católicos, somente quando os padres e fiéis se convencerem disso e procurarem viver, cada um na sua posição, viverem disso, é que a crise na Igreja começará a melhorar, essa crise brutal, profunda, praticamente total, que assola os homens da Igreja. E então, secundariamente, a crise também brutal, total, que assola a nossa sociedade, começará a melhorar. Mas o que nos interessa é a glória de Deus em primeiro lugar e de sua esposa, a Igreja. O Padre é o homem de Deus, o homem do governo espiritual, do magistério eclesiástico, da santificação das almas, da glória de Deus, e é um homem crucificado com Cristo, deve ser. A mãe de Dom Bosco, simples, camponesa, disse belamente ao seu filho, quando de sua ordenação, ser padre é subir o Calvário. Ser padre é ser sacerdote e vítima com Cristo. O padre deve ser, portanto, o homem que sabe sofrer e que vai aprendendo a sofrer cada vez mais e melhor com Cristo, como vítima, efetivamente, e sacerdote. E, meus caros, uma das mais importantes funções pastorais do sacerdote no seu governo, no seu ensino, na santificação das almas, é formar almas que saibam sofrer, é formar fiéis que saibam sofrer, que conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo e que o conheçam como Ele é crucificado. Não só conheçam intelectualmente, mas se conheçam vivendo como nosso Senhor. O sofrimento do mal, o mal, é a grande pedra de tropeço da vida espiritual. A cruz de Cristo, não tanto, caros católicos, a cruz de Cristo que Ele mesmo carregou, mas a cruz de Cristo que nos cabe a cada um de nós. A cruz de Cristo, que é a nossa porção como membros de Cristo, essa cruz, que é uma grande pedra de tropeço na nossa vida espiritual. Esse é o motivo principal dos pecados, do abandono da prática da religião, da apostasia, das revoltas, da tibieza, do relaxamento de tantas almas que param no meio do caminho. O padre, homem de Deus, deve ser então sempre um aprendiz da cruz para ensiná-la aos fiéis. Nosso Senhor deu o exemplo e quis deixar não só a recordação transmitida oralmente ou por escrito, mas quis deixar a renovação da sua cruz
nos nossos altares, na missa e na Eucaristia, até mesmo na escolha da matéria do sacramento da Eucaristia, Nosso Senhor tinha um pensamento para a cruz. O trigo, para virar então a Eucaristia, para virar o pão, matéria, que vai então ser transubstanciada no corpo de Nosso Senhor, precisa ser moído, esquentado, queimado, e a uva precisa ser prensada. O trigo e a uva como que sofrer, para se tornar então pão e vinho. Falta-nos, caros católicos, querer, mas querer pedindo a Deus, falta-nos querer viver bem o mistério da cruz em nossa vida, em nossa alma. Sem padres sacrificados é difícil. Sem famílias católicas também com esse espírito de sacrifício é difícil. A cruz, a missa, a Eucaristia, o sacerdote, tudo isso tão intimamente unido. E então os fiéis. Precisamos, caros católicos, não só admirar o mistério da cruz ao longe, vendo a sua beleza, é preciso vivê-lo em nossa vida e apreciar a beleza dela em nossa vida, nas nossas cruzes, das mais simples às maiores, das mais cotidianas às eventualmente extraordinárias. E não precisamos buscar esse mistério da cruz. Deus dará a cada um a melhor cruz a cada momento. Porém, caros católicos, se o padre é o homem da cruz, que deve ensiná-la, deve ser também o homem do amor a Deus. O homem que deve ensinar o amor de Deus aos homens e o amor a Deus aos homens. A cruz é por amor a Deus. É abraçada e vivida por amor a Deus, para formar o amor a Deus em nós com as características que Ele quer em cada um de nós. O padre é, portanto, o homem da cruz, mas é também o homem do amor de Deus pelos homens e do amor dos homens a Deus. Ele é o homem da esperança e da confiança. Confiem em nosso Senhor Jesus Cristo e nos veremos todos no céu, sem dúvida. Nesses dias, caros católicos, procuremos considerar o amor de Cristo em todos os seus atos, na última ceia até a sua morte. Quanto amor, quanta demonstração de amor dele por nós. Amor que está tão bem resumido no Evangelho de hoje, que nos diz que Nosso Senhor, tirando a sua veste superior, o seu manto, reveste-se da toalha, lava os pés dos apóstolos e, enfim, os seca. Quer dizer, é Deus Filho que se despe da sua glória externa de Deus, que reveste a toalha, quer dizer, a nossa humanidade, que lava os nossos pés, quer dizer, os nossos pecados, e não só tira o pecado, mas também seca os nossos pés, quer dizer, como que ilustra a nossa alma com as virtudes. Está aí resumido nesse gesto de Nosso Senhor toda a obra da redenção. Mas meditemos com calma nos acontecimentos desse dia, desses 2 dias, desses 3 dias, ao longo desse trido, para considerar o amor de Cristo por cada um de nós. Esse amor é totalmente individual, caros católicos. Quanto amor e que demonstração de amor de Nosso Senhor por cada um de nós. E, na verdade, é preciso reconhecer que fugimos de considerar esses atos de Nosso Senhor nessa quinta-feira e nessa sexta-feira em particular. Fugimos de considerar esses atos mais e mais profundamente, no fundo com medo de nos convencermos
e abandonarmos nossos pecados e aí já nos unirmos à cruz de nosso Senhor em nossa vida. Não tenhamos medo. Consideremos o amor de Cristo por nós e peçamos a graça de amá-lo mais e mais, cada vez mais. Peçamos a graça de não lhe recusar nada, de não lhe negar nenhum sacrifício para a glória dele. São dos principais objetivos de um padre em sua vida. Logo, um padre percebe que a principal dificuldade das almas, e a sua própria ao final, é o mal, é o sofrimento. E deve então formar ele mesmo a sua alma e a alma dos fiéis como almas crucificadas. É óbvio, meus caros católicos, que cabe ao padre governar, ensinar e santificar os fiéis, rezar por eles, inclusive, evidentemente. E cabe aos fiéis rezar pelos sacerdotes em geral e pelos seus sacerdotes em particular, por aqueles que cuidam de sua alma. É preciso colocar o joelho no chão, rezar, buscar a santificação, crucificando-nos com Cristo, não há outro caminho. E eu peço e reitero então que rezem pelos sacerdotes, que rezem por nós. Nós precisamos e muito das orações de vocês, mais do que de qualquer outra coisa. Rezem para que sejamos outros Cristos crucificados, para que ensinemos a vocês o mistério da cruz na vida de cada um de vocês. E para que possamos ensinar o mistério do amor de Deus por cada um de vocês. Para que possamos ensinar cada um a amar nosso Senhor. Nós, caros católicos, dentro de nossas misérias, mas apoiados na graça de Deus, demos e damos a vida por vocês. E não nos arrependemos, nem um centímetro, nem um milímetro, nem um jota, é uma alegria. Rezem pelos sacerdotes para que cuidemos bem de nossa alma, a fim de que cuidemos bem da alma de vocês. Rezem pura e simplesmente e renovaremos a face da terra, meus caros filhos, sacerdotes, famílias católicas, fiéis católicos. Na cruz, para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.